Se você não sabe como se aproximar mais de Deus, ou às vezes você já até teve aquela intimidade, aquele relacionamento todo, mas de uns tempos pra cá, parece que as coisas esfriaram e não sabe como voltar a ter novamente esse relacionamento, esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E esse assunto que eu trago hoje pode parecer um pouco raso, sabe, para algumas pessoas. Como ter intimidade com Deus? Como ter mais intimidade com Deus? Bom, mas eu sei de uma coisa. Quando o Espírito Santo me tocou para fazer esse tema, foi abrangendo muitas pessoas que nunca tiveram um relacionamento íntimo, como também pessoas que já não sabem mais como voltar a ter, porque já tiveram e talvez em um momento, em um período, perderam. Mas imagine só que Deus, ele é como se fosse um oceano profundo, grande. Existem pessoas que não conseguem sequer molhar os pés nesse oceano profundo e grande. Existem pessoas que já mergulharam muito, mas que por algum motivo ficaram com medo, voltaram para trás e estão com as águas batendo na canela. Mas o Senhor te convida a mergulhar. E hoje eu quero trazer alguns passos que você precisa colocar em prática para voltar a ter essa intimidade, porque o Senhor te chama. O mais interessado em tudo isso é simplesmente Ele. É simplesmente Ele. O primeiro passo, então, para você ter intimidade com o Senhor, vamos lá? A primeira coisa é através da oração. É através do falar com Ele. Sim, mas existem pessoas que não sabem como orar. É algo assim que parece ser tão simples, né? Existem pessoas que não sabem como falar com Ele. Existem pessoas que não sabem quebrar esse gelo para simplesmente dizer o que precisam. E eu quero falar para você, o Senhor, antes mesmo de você pensar, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir da sua voz, da sua boca. Ele quer que você se expresse com o seu coração, com a sua alma. E a oração, ela é uma forma de contato direto com Ele. É a única forma de você conversar com Ele. Não existe outro meio. Então, eu quero falar para você aquilo que está escrito em Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Júlia, eu não posso orar de qualquer lugar onde eu estiver dentro do carro. Por exemplo, se eu estou passando por um momento difícil e justamente em um determinado momento eu estou no meio da rua ou, sei lá, trabalhando no serviço. Claro que pode. Você pode orar de onde você estiver. Mas quando o Senhor fala para você orar dentro do seu quarto, fechando a porta, é para que não hajam distrações. É para que você consiga meditar, para que você consiga falar, como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, como se você estivesse falando com alguém que simplesmente você precisa se abrir por completo. Ali podem surgir lágrimas, ali podem surgir aqueles momentos assim de muita angústia que você pode até gritar. Já aconteceu comigo. E nesses momentos de expressão, o Senhor não quer que ninguém mais veja, ninguém mais ouça. Ele quer que seja algo entre você e Ele. Ele quer que seja algo somente entre você e Ele. Por isso, vá para o seu quarto, fecha a porta e fala com Ele que Ele está ouvindo tudo. É até uma forma de cada vez mais Ele expressar que ninguém mais está aqui. Só eu irei ouvir. E quando eu te responder, você vai saber que fui eu, porque ninguém mais estava ouvindo. Entende isso? Coisas que só vão existir entre você e Deus. Então a oração é o primeiro passo. E eu vou te falar uma coisa. Aqui vai uma coisa muito séria. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: Julie, eu já tive muita intimidade com Deus, mas ultimamente eu não estou conseguindo nem mesmo orar. Porque é como se eu me sentisse assim tão distante, tão incapaz, tão suja, tão... É como se eu não fosse digna de poder falar com Ele. Então, assim, se você sente que justamente quando você vai falar com Ele, houvesse uma trava, uma paralisia, isso eu quero te falar que é simplesmente Satanás tentando justamente quebrar esse elo, quebrar esse meio de comunicação. Porque Satanás sabe que quando você orar, menino do céu, muita coisa vai acontecer. Quando você se quebrar, se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante dele, quando você começar a expressar, a falar tudo que você sente para ele, muita coisa vai ser transformada. Então, não deixe essa paralisia simplesmente impedir que você ore. Não deixe simplesmente que essa trava impeça você de falar, de se comunicar com o seu Deus e com o seu Pai.
com seu Pai. Assim como está escrito nesse versículo que eu li em Mateus 6,6. Entende? Então, o primeiro passo é esse, através da oração. A oração, ela vai te dar norte, ela vai te dar um direcionamento. A oração, ela vai te capacitar, ela vai te dar vontade para continuar a seguir os próximos passos que eu vou falar aqui sobre como se aproximar e ter intimidade com Deus. E se você tem dificuldade na oração, eu já deixei alguns vídeos aqui falando sobre como orar, como tirar mais tempo para Deus, como tirar mais tempo para, praticar a oração. Vou deixar aqui na descrição do vídeo outros vídeos falando sobre a oração, tá? Para te ajudar. Segundo passo para ter intimidade com Deus. Olha, Deus, ele sempre buscou por relacionamento, desde Gênesis, né? Só que houve um marco que nós trazemos, que graças a Deus existe esse marco, que é simplesmente Jesus Cristo. Ele simplesmente envia o seu único filho porque ele amou muito o mundo, porque ele quis mais, muito mais desse relacionamento. Ele não precisa de nós, ele não precisava de nós, mas ele queria se relacionar, ele queria intimidade. E quando ele manda Jesus Cristo, é para que simplesmente ele fale, ele diga, através desse meu filho, vocês têm direito a serem salvos. E se vocês observarem tudo aquilo que ele faz e seguirem os passos do meu filho, vocês estarão comigo na eternidade. Então, através de Jesus Cristo que você consegue ter uma maior intimidade com ele, observando os passos de Cristo, que você consegue simplesmente se chegar ao Pai, se aproximar ao Pai. Eu quero que você entenda que quanto mais parecido com Cristo, com certeza, mais intimidade você tem com Deus, tá? Então, o caráter de Cristo deve ser espelhado em nós. E quando nós olhamos para Cristo e percebemos a grandeza do amor de Deus, simplesmente de ter enviado o seu único filho por nós, é como se você tivesse mais liberdade para chegar perto, sabe? Porque a gente tem medo de se relacionar com Deus, porque a gente, não sabe como vai ser esse relacionamento. Mas quando a gente entende que existe já um amor sobrenatural tão grandioso, capaz de mandar o seu único filho, é como se já houvesse uma quebra nesse gelo, permitindo que a gente só chegue. Então, através de Cristo, você pode chegar, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão sempre quando você sentir que existe uma barreira desse relacionamento. Através de Cristo você pode todas as coisas. Na carta aos Hebreus, Paulo diz que, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Antes de Cristo, não eram todos que poderiam se chegar até ele. Não eram todos que se relacionavam tão intimamente. Mas através de Cristo nós podemos chegar no Santo dos Santos, nos arrependermos, vivermos um novo relacionamento, uma intimidade e provarmos do grande e maravilhoso amor de Deus. Então a gente precisa reconhecer quem é Cristo nas nossas vidas e como ele nos aproxima do Pai. O terceiro tópico, para que você tenha intimidade com Deus, para que você se aproxime mais do Senhor, é simplesmente através da renúncia. É um complemento do observar o caminhar de Cristo, do observar o caráter de Cristo. Quando nós observamos Cristo, nós percebemos que muitas coisas deste mundo não nos dizem respeito mais. Nós precisamos renunciar para vivermos uma vida em santidade. Precisamos renunciar porque Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. A renúncia vai demonstrar o quanto nós desejamos essa intimidade, o quanto nós também o amamos e o quanto nós queremos Ele nas nossas vidas. Então, precisamos morrer para o velho homem e deixar que Ele venha fazer esse transformar nas nossas vidas. A palavra dele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, verso 22. Ou seja, não adianta nada você conhecer o caráter de Cristo, através da Bíblia, através da palavra, nós vamos falar o próximo passo, e não ser praticante dela. Então a renúncia, ela é algo assim que é necessário ser feito para quem quer ter intimidade. Se busca intimidade, tem que ter renúncia, tá? Então examine sempre a sua vida regularmente, se arrependa dos seus pecados, busque Ele com humildade, reconhecendo que você é só mais um pecador, mas que você quer ser transformado cada dia mais pelo sangue dele. O quarto passo para ter intimidade com Deus, claro, obviamente, é através da palavra, da Bíblia.
É através do conhecer e do meditar na palavra. Por quê? Porque não tem como você conhecer a vontade de Deus e o caráter de Deus por outro meio. Você pode orar, ele pode falar com você, mas para ter certeza e plena confiança em tudo é através da palavra, tá? Então, leia e medite. Se você tem muita dificuldade em simplesmente ler a Bíblia, se você tem muita dificuldade em meditar, hoje a internet ela facilita tanto as nossas vidas, né? Coloque pregações no YouTube, aquilo que você está lendo, coloque na internet, pesquise textos que expliquem sobre aquilo que você acabou de ler, como aplicar aquilo na minha vida. Então pesquise, né? Busque interpretar, mas não deixe de entender e de buscar. Existem pessoas que pela preguiça, e eu falo assim, a preguiça, ela faz justamente com que você se afaste, tá? A preguiça, ela te impede de ter intimidade. Então, não deixe que a preguiça de ler a palavra e de meditar nela te distancie do Pai. Então, tire um tempo para você estudar e meditar todos os dias na palavra. A palavra dele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Salmo 119. Então, assim, sem esse tempo, sem a meditação da palavra, sem esse conhecer, não tem como ter intimidade. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que possa abrir mais a sua mente e simplesmente fazer com que você entenda que a intimidade não é algo que só você busca. Ele busca, só que ele não é invasor, tá? A graça, ela está lá. É como se fosse uma árvore cheia de frutos, uma árvore grandiosa, carregada de frutos. Só que você precisa ir lá e pegar esses frutos. Esses frutos não vão vir até você. E essa é a graça. Então, você precisa ir até Deus. Você precisa buscar pela intimidade. E quanto mais, lembra do oceano, quanto mais fundo você for indo, você vai descobrir que mais você tem para se aprofundar. Nunca tem fim. Nunca é a mesma coisa, tá? É simplesmente grandioso e poderoso. Que o Senhor te abençoe e passe esse vídeo adiante para mais alguém que precisa entender como ter intimidade com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.